Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão visualizando essa aula, mas eu vim aqui, primeiramente, vou me apresentar. Eu sou o professor Pedro Forgani e eu vim falar um pouco sobre as leis de Faraday e Lenz. Então vamos lá, isso segue o Física 3 do módulo 16. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos pensar um pouco na palavra fluxo, perdão. Eu não sei o que vocês têm em mente sobre fluxo, mas eu acabei confundindo com fluido. E, primeiramente, quando eu penso em fluxo, eu penso justamente num rio, por exemplo, algo que esteja fluindo, algo que seja um fluxo de água, por exemplo. E se pensarmos nisso, a gente também pode criar essa ideia de se a gente abrir uma bica, a gente vai ver a água caindo na torneira. E isso a gente consegue imaginar um fluxo de água exatamente escorrendo pela torneira. E por que eu estou querendo chegar nessa discussão? Porque para trabalhar as questões de Faraday, a gente vai falar sobre o fluxo magnético. E o que seria esse fluxo magnético? Primeira coisa, vamos pensar na palavra magnético. Conforme vocês foram vendo nos capítulos anteriores, o que vocês entendem como magnético? Tem gente que vai falar, eu penso no ímã, eu penso no eletromagnetismo, eu penso no magnetismo. Tudo bem, são palavras derivadas da palavra que eu falei, magnético. Então, primeira coisa, vamos imaginar essa primeira imagem no lado esquerdo. Se pudermos observar, a gente possui um ímã e nele, em volta dele, jogaram-lhe malha de ferro. O que seria isso? É como se a gente pegasse o ferro e transformasse ele em poeira, em pó. E ele tem exatamente esse comportamento. O que isso está mostrando para a gente? Está mostrando exatamente as linhas do campo magnético. Ou seja, todo ímã ele vai possuir um campo magnético. E esse campo magnético sempre sai em linhas de campo do norte para o sul. E aí forma essa figura. Se pudermos observar, se a gente olhar os fios desse pó junto no campo magnético, ele vai formar exatamente essa projeção. Mais adiante a gente vai ver outras projeções como essa, que vai ser mais fácil de entender. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu falo em fluxo magnético, é como se a gente pegasse um plano. Imagina, por exemplo, uma torneira caindo. E a gente, nessa água caindo, a gente corta e a gente observa o plano, essa água em forma de plano. E o campo fluxo magnético vai ser exatamente as linhas de campo observadas no ímã, como no lado esquerdo, passando num único ponto. Olha para cima aí no lado esquerdo. Se eu fizer um corte exatamente nessas linhas de campo, esse corte é o que a gente está chamando de fluxo magnético. E por que isso vai ajudar a gente? Só lembrando, o campo magnético ele é representado pela a letrinha B maiúsculo, como está indicado. E o que isso vai me dizer? Quando eu falo em fluxo magnético, aqui destaca, por exemplo, quanto maior for o campo magnético B, maior será o fluxo magnético. Por quê? Para a gente determinar o fluxo magnético, a gente vai usar a letrinha grega chamada de φ, que é esse número, é como se fosse um O com um I no meio, que vai ser igual a B, nós vimos, B vai ser o nosso campo magnético, A vai ser a área, e vezes o cosseno de θ. A área está indicando o quê? Lembra? Nesse caso eu mostrei um quadrado, por exemplo, onde as linhas de campo estão passando. Mas poderia ser uma esfera, poderia ser um círculo pequeno, um círculo grande, então isso vai variar muito. E o cosseno de θ, por quê? Isso a gente vai ver mais adiante, mas o maior ângulo, esse ângulo vai variar muito dependendo da posição que as linhas de campo vão estar passando por esse plano. E conforme mais perpendicular ele for, maior será esse fluxo magnético. Por quê? Porque cosseno de zero vale 1, e 1 vai ser o valor máximo para determinar o maior valor desse fluxo magnético. Ok, segundo tópico. Quanto maior for a área em que as linhas de campo permeiam, maior será esse fluxo. É exatamente isso que eu acabei de explicar. Quanto maior for essa área, mais linhas de campo vão penetrar nesse espaço.
então o nosso fluxo magnético será maior. E o terceiro, quanto mais perpendicular forem as linhas de campo que cruzam essa área em relação à normal, maior será o fluxo. O que isso quer dizer? Imagine que minha mão seja um plano e os meus dedos sejam as linhas de campo. Assim, nessa posição, nesse ângulo, ele pega uma certa quantidade de linhas de campo. Mas conforme mais perpendicular for, maior será essa presença das linhas de campo. Ou seja, maior será o meu fluxo magnético. Então, nessa imagem, a gente pode observar que nesse lado direito, a gente tem uma circunferência e a gente tem uma linha formando a normal, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E essas outras linhas em preto, na horizontal, elas representam as linhas de campo. Então, quando esse θ tender a zero, a minha circunferência vai ficar perpendicular a essas linhas de campo, essas linhas pretas. Isso vai determinar uma maior recepção dessas linhas de campo. Lembrando que a unidade medida foi de um cientista, Weber, e vai ser dado por WB. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a lei de Faraday, que vai ser nada mais é do que a indução eletromagnética. Então vamos lá. O movimento relativo do campo magnético do ímã tem a característica de gerar uma força eletromotriz induzida. Vamos lá, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com isso. Se a gente observar na imagem à direita, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma circunferência, provavelmente feita de um material metálico, e vai ser o seguinte, a lei de Faraday vai afirmar o seguinte, se eu pegar um ímã e botar no centro da circunferência, não vai gerar corrente. Só que conforme eu começo a mover esse meu ímã, aparenta corrente elétrica passando nesse circuito, nesse fio, nesse pedaço de metal. Por quê? Conforme eu começo a deslocar o meu ímã, eu vou provocando uma variação do meu fluxo magnético. Lembra quando eu mostrei nos primeiros slides as linhas de campo de um ímã? Essas linhas de campo elas existem nesse ímã, mas elas estão de maneira invisível, que a gente não consegue ver. Só que conforme a gente fica indo e voltando, a gente começa a provocar uma variação desse fluxo magnético. E quando a gente tem a variação do fluxo magnético, a gente possui a nossa força eletromotriz, conhecida como Fem, e a gente também começa a ter uma corrente. E essa corrente, tudo bem, mas como a gente determina que nessa haste está acontecendo esse fenômeno? A gente prendeu, nessa figura, ele prendeu um aparelho que vocês provavelmente já viram nas aulas passadas, chamado de amperímetro. Esse amperímetro vai medir se está tendo corrente, se está passando corrente nesse sistema, se está passando energia. E lembrando que isso se trata de um sistema fechado. Tudo bem? Então, a expressão matemática que ele tem com isso é o seguinte. Esse Ezinho, significando a força eletromotriz induzida, que faz ter todo esse fenômeno de percorrer corrente, vai se dar o delta φ. O que é isso? A variação do campo magnético. Como eu falei, se não houver essa variação, esse deslocamento do ímã, ou de ambos os lados, ou tanto do ímã quanto da haste, não vai haver corrente. E isso é uma variação em relação ao tempo. Por quê? Conforme vai passando o tempo, eu vou movimentando esse ímã, ou seja, essa haste. Por que eu destaquei aqui FET? Existe um programa na internet, é uma plataforma que simula alguns efeitos físicos. E esses efeitos podem ajudar a gente. Por exemplo, esse é o programa do FET e eu botei, no caso, esse assunto que a gente quer discutir. Se observarmos, aqui a gente possui um ímã com polo norte e polo sul. E o que isso aqui quer me dizer? Aqui está mostrando exatamente as linhas de campo. Ou seja, o campo magnético vai do norte em sentido para o sul. E isso a gente vai dando exatamente essa forma. E por que isso pode me ajudar? Lembra que no início eu mostrei aquela limalha de ferro demonstrando esse comportamento?
Exatamente, é isso que a gente estava querendo mostrar. Então, por exemplo, se eu habilitar aqui uma bússola, o pontinho vermelho da bússola, ele é o norte. Como o norte sempre atrai para o sul, se a gente conforme mexe a bússola, a gente vai ver que esse ponteiro ele vai sempre se alterando. Ou seja, o ponto branco equivale ao sul, porque eles estão se atraindo. Mas se eu inverter isso, automaticamente o ponteiro ele começa a se alterar novamente. Então, eu falei que se eu pegar o ímã e arrastar para o centro, para o meio da bobina, e parar de mexer, não vai ter corrente. Conforme eu começo a deslocar, a se movimentar o meu ímã, começa a provocar corrente, começa a provocar um brilho na lâmpada. E o que isso quer dizer? O que são essas coisas se mexendo? Dentro do caso desse fio, por exemplo, são elétrons. Então, conforme eu vario o meu campo magnético, os meus elétrons tendem a se mexer, tendem a gerar uma corrente. E isso pode facilitar, esse programa pode facilitar o entendimento de vocês. Outra coisa, eu falei que se a gente aumentar a área, aumenta o meu fluxo magnético. Correto. Reparem que a lâmpada brilhou muito mais, exatamente porque eu pude aumentar essa minha área. Entenderam? Então, vamos lá. Vou diminuir aqui novamente e vou voltar para os slides. Bom, voltando à discussão, então o que a gente tem aqui? Vamos trabalhar com um exemplo. Vamos lá. Uma bobina de cobre é inserida em uma região de campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da página, entrando nela, conforme representado na figura. Então, se a gente observar essa figura, primeira coisa, o que destaca é que a gente tem uma circunferência cheia, um monte de X na nossa folha. Vamos lá. Vamos imaginar que o campo magnético, isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas vamos imaginar que o campo magnético ele se dá como se fosse por uma flecha. Por quê? Se a gente pegar uma flecha e olhar para trás dela, a gente vai ver aquela região que tem uma pena. Isso geralmente a gente vê em muitos filmes de arco e flechas, por exemplo. E essa pena, ela forma um certo X. Então, sempre quando tivermos X na nossa imagem, significa que a flecha está entrando para dentro do caderno. Quando a flecha entra para dentro do caderno, para dentro da folha, o campo magnético está entrando. Quando a gente vê uma bolinha com um pontinho dentro, é como se fosse a pontinha da flecha. Então a flecha está saindo da folha. Então essa é a direção do campo magnético. Então nesse caso, se a gente observar, a gente vai ter uma haste, que ele não falou o material, porém a gente está vendo vários X. Se tem X, lembra? É o final da flecha. Então a flecha está entrando, o campo magnético está entrando para dentro do caderno. E isso a gente consegue determinar um fluxo magnético. Então vamos lá. Para que uma corrente elétrica seja detectada na bobina, representada na figura, é necessário que a bobina, então vamos lá, se mova para a direita, se mova para a esquerda. Vamos voltar lá para o FET e vamos entender? Peguei a bobina. Se eu ficar balançando para a direita e para a esquerda, gera corrente? Vocês estão vendo os elétrons se mexer? Não, né? Então, a gente pode descartar essas duas questões. C. Gire no sentido horário e anti-horário. Se a gente fizer isso, é a mesma coisa que pegar a bobina e ficar fazendo assim com ela. Imagina que seja uma haste, né? Ficar assim também não vai gerar corrente. Agora a letra D. Gire em torno de um eixo vertical, certo? Paralelo ao plano da página. Então vamos imaginar o seguinte, que passa pelo seu centro. Vamos imaginar. A gente falou que o campo magnético ele está entrando para dentro do caderno, para dentro da tela do nosso computador. Se a gente pegar aquela haste e ficar para cima e para baixo, paralelo ao plano da página ou paralelo ao plano do computador, da tela do computador, será que a gente vai ter uma corrente induzida gerada? É isso que a gente vai observar. Nesse caso, a gente está invertido. A gente agora está olhando esse sistema de lado. Então, se a gente pegar a nossa haste e trabalhar com eles paralelo, a gente vai ver
uma emissão de corrente. A gente vai ver que esse sistema está possuindo corrente. Ou da mesma forma, se a gente pegar o ímã e começar a variar esse campo magnético, esse fluxo magnético. Então, resposta, letra D. Certo? Segundo exemplo. Eu não sei se vocês já chegaram a observar bicicletas que têm essa tecnologia ou se vocês já viram num filme. Fica como curiosidade, o filme O Menino que Descobriu o Vento, aparece essa tecnologia numa bicicleta. Então vale a pena vocês assistirem. Vamos lá. Os dínamos são gerados de energia elétrica, utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Então vamos lá. Tem um sistema aqui que conforme você começa a pedalar e a roda da bicicleta começa a girar, esse dispositivo começa a girar em atrito com esse pneu e gera uma certa corrente. E aí acende uma lâmpada. Então é como se a bicicleta tivesse um farol, assim como uma moto. Então vamos lá. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta, para gerar o atrito que eu falei. E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram-se um ímã e uma bobina. Então vamos lá. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético. Se a gente observar, no caso do FET, se a gente não fizer nada, não está gerando corrente. Se ele estiver parado, vocês veem que a lâmpada não acende nem os elétrons se mexem. Então vamos lá. B. A bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. A bobina imersa, então se eu pegar a bobina, é considerada como um conjunto de fios enrolados. Se a gente colocar a bobina aqui dentro, ela piscou. Mas ela piscou porque eu variei esse fluxo magnético. Se eu deixar parado, nada vai acontecer também. C. A bobina em atrito com o campo magnético. Por acaso vocês andando na rua, de repente vocês sentiram alguma pancada em vocês porque vocês sentiram o campo magnético da Terra? Então também não faz sentido esse atrito com o campo magnético. Então, letra D. Corrente elétrica é gerada em um circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Pode sim ser verdade, porém tem um problema aqui. É por causa do campo magnético, é por causa da variação do fluxo magnético. Tem que ter variação. Lembrando, se eu não ficar variando, ele não vai provocar, não vai gerar essa corrente induzida. Então, o que sobrou? Letra E. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado. Beleza. Fechado quando há variação do campo magnético, seja variação do campo magnético ou do fluxo magnético. Então, resposta letra E. Beleza? Bom, agora iremos falar sobre a lei de Lenz, ainda na questão da indução eletromagnética. Bom, primeira frase que vamos destacar assim: a corrente induzida em um circuito é criada de modo a compensar a variação do fluxo magnético que a originou. O que isso quer dizer? Mas calma, vamos terminar de ver todos os passos para a gente poder ir falando sobre cada uma delas. A lei de Lenz apresenta como um complemento da lei de Faraday e indica a polaridade da força eletromotriz induzida e a direção dessa corrente em uma espira. E matematicamente, a diferença comparada com a lei da indução eletromagnética será um sinal negativo, ou seja, devido a essa oposição à direção do fluxo magnético, indicando a polaridade da força eletromotriz induzida, sendo sempre contrário à variação do fluxo magnético. Então vamos lá. Primeira coisa, pensando nessa lei como complemento da lei de Faraday, a gente pode pensar que essa lei vai nos orientar em qual sentido o elétron está percorrendo na bobina, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário. Isso vai depender a partir da questão do fluxo magnético e da sua direção que está variando.
Vamos abrir o FET para poder entendermos melhor. Se nós pegarmos o ímã e começar a variar esse fluxo magnético, nós vamos ver que esse fluxo de elétrons, esses pontinhos azuis destacados nessa bobina, eles vão, ora, seguir pelo lado anti-horário, ora, eles vão percorrer no sentido anti-horário. E por que isso acontece? Isso a lei vai mostrar para a gente como a gente pode determinar isso. Primeiramente, todo mundo aqui lembra da regra da mão direita? A regra da mão direita, como a gente faz assim, nós temos esses 4 dedos representando o nosso campo magnético, representando a direção do nosso campo magnético. E o nosso polegar, o dedão, ele vai representar a nossa corrente. Então, no slide a seguir, vamos observar para essa imagem aqui em específico. Se a gente observar, a gente tem uma espira, provavelmente metálica, por ser condutora, e temos essas linhas azuis. E temos em destaque essa linha azul mais escura, que tem um I aqui. Por que eu tô usando esse exemplo? Vamos lá. Seguindo pela regra da mão direita, vamos imaginar que não houvesse essas linhas azuis mais claras. Estivesse só uma haste. Se vocês sabem a direção da corrente, se ela está nesse sentido, ó, como mostra a figura, então, para onde está? Qual é a direção do meu campo magnético? Lembra os 4 dedos? Ó, se a corrente está assim, olha, o campo magnético ele está entrando por essa espira. Então, o campo magnético está nesse sentido. Já imaginemos se a gente não tivesse a corrente, não está mostrando a corrente, só está mostrando onde está o campo. Se só mostra o campo, se o campo está entrando, ó, imaginemos um anel e o campo ele está entrando por aqui. Um anel e o campo entra. Olha a corrente. A corrente está percorrendo no sentido anti-horário. Em outro ângulo, ela percorreria dessa maneira e o campo, ó, entrando aqui nessa bobina, por exemplo. Então, só que vão ter diferentes maneiras de observar isso. Vamos olhar a imagem para o lado direito. Se observarmos, na primeira situação, essa situação aqui de destaque, nós temos um ímã com o polo norte sendo levado para dentro dessa espira, nesse caso aqui. E o que isso quer dizer? Quer dizer, estão vendo as linhas de campo nessa direção? Vários pontinhos vermelhos, eles estão nessa direção. Lembra que a gente leu? Olha só, vamos voltar para o FET. Conforme eu começo a variar o meu campo magnético, vocês conseguem ver os elétrons se mexendo. Só que, se o campo magnético gera uma indução de corrente, a corrente vai gerar um campo magnético induzido também. Então, o fluxo do campo, a variação do fluxo magnético tem como consequência a movimentação de elétrons, uma corrente. E essa corrente vai ter como consequência um novo campo magnético. É como se a gente dissesse que essa espira, essa bobina, ela se tornasse um outro ímã. E esse ímã ele vai opor ao ímã que está chegando, opor ao campo magnético. Então, nesse primeiro caso, as linhas de campo estão entrando nessa bobina e, por consequência, ela vai se opor. Então, ela vai apontar para o lado contrário, ela vai impedir. Então, como ela vai apontar, lembra? Mesmo os polos, polo norte e polo norte, vão se repelir. Então, polos iguais se repelem. Então, justamente, ela aponta para o lado da direita. Então, lembra? Regra da mão direita. Se ela aponta para a direita, se ela faz esse movimento, a corrente vai ficar para onde? Para baixo. Se vai ficar para baixo, tá vendo essa setinha tracejada? Exatamente, é a direção da corrente. Vamos para o segundo caso. Esse outro caso aqui embaixo. Nesse caso, o polo norte ele está se afastando, está indo para o lado da direita. Ele já foi e já voltou. Lembra? Como ele está indo embora, esse campo magnético induzido, ele sempre se opõe. Se ele está indo embora, agora o campo magnético vai puxar ele de volta, impedindo que ele vá. Se ele vai puxar, força ao contrário. Essa força magnética induzida será oposta
a essa direção. E o que vai acontecer? Lembra? Regra da mão direita. Se está oposta, olha para onde está a corrente, para cima. Então, identificada por essa setinha daqui. Agora vamos para o caso do sul. Agora é diferente. Nós temos um polo sul indo em direção à bobina. Quer dizer, se afastando da bobina nesse caso aqui. Lembrando, como ele está se afastando, lembra? Polo norte atrai o polo sul. Então, a direção está para a direita. Se está para a direita, corrente está para baixo. Como indicado na setinha aqui. Esse tracejado aqui. E no segundo caso, agora o polo sul está indo em direção para a bobina. E lembra, norte atrai sul. Se ele está vindo em direção, para ele puxar, ele tem que puxar para o outro lado. Então o campo magnético, se está para a esquerda, nossa corrente vai estar para cima, identificado por essa linha aqui. Vamos comentar um pouco sobre os geradores e os motores elétricos. Primeira coisa, quando a gente fala em gerador, o que vocês pensam? Eu particularmente penso em máquinas grandes, ou então aquelas máquinas que fazem barulho, que geralmente se esquentam. Bom, Lavoisier, provavelmente vocês já ouviram falar em química, ele vai dizer que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. E ele tinha razão. Se tratando de energia elétrica, todas elas vão tender a se transformar. Elas vão se conservar, vamos dizer assim. Como? Imagina, por exemplo, o gerador, ele vai sempre gerar essa energia. Então, vamos pensar num exemplo aqui. Energia eólica. Alguém já ouviu falar? A energia eólica, o que vai acontecer? Pela energia cinética dos ventos, pela velocidade que o vento vai chegar, vai bater em algumas placas, e essas placas, essas turbinas, vão girar, transformando a energia cinética dos ventos numa energia mecânica que, a partir dessa turbina eólica, que eles chamam, vai se transformar em energia elétrica. Outro exemplo, energia cinética. Alguém já ouviu falar em usinas hidrelétricas? É basicamente aproveitar a energia cinética, a velocidade das águas, dos fluidos de um rio, por exemplo, vão começar a girar uma outra turbina, que são as usinas elétricas. E esse movimento, essa energia cinética se transformando em energia elétrica. Outro exemplo, energia solar. Eu não sei se vocês já viram, mas em algumas casas possuem placas em cima dos telhados, placas fotovoltaicas. Alguém já viu também placas, por exemplo, em postes? Essas placas vão absorver essa energia solar e vão transformar em energia elétrica. Então tudo está sendo transformado. Então aqui vai dizer, os geradores têm a funcionalidade de transformar a energia fornecida em energia elétrica, através de uma corrente elétrica induzida, a partir da variação do fluxo magnético. A partir da variação do fluxo magnético, exatamente. Eu não falei que na energia eólica e nas usinas hidrelétricas a gente vai ter uma paleta, uma espécie de uma turbina. Isso vai fazer com que comece a variar esse fluxo magnético. Então vamos ver mais a seguir. Olha para a imagem do lado direito, por exemplo. A gente possui um ímã onde está separado polo norte do polo sul. E a gente consegue observar as linhas de campo, indo do norte no sentido do sul. E aqui a gente tem uma nova haste. Vocês estão vendo? Bom, essa haste, lembra que eu falei? Quando ela está com cosseno de zero, ela vai estar perpendicular, ou seja, ela vai estar nessa posição, de forma perpendicular, onde vai receber maiores linhas de campo. Conforme essa peça começa a girar, essa haste ela começa a variar. Então eu posso dizer que o meu fluxo magnético começa a variar. Tudo bem? Então vamos lá. A figura a seguir representa um gerador elétrico de corrente alternada, porque está alternando, essa haste está girando. Girando-se a espira colocada entre os polos do ímã. Nela é conduzida uma corrente elétrica. Com relação a esse procedimento, determina as alternativas corretas. Vamos lá. O polo norte do ímã deve ficar
necessariamente na parte superior e o polo sul na inferior para que a intensidade da corrente seja grande? A gente viu em muitos exemplos e também a gente viu na questão da lei de Lenz que indo sul ou indo norte vai haver variação do fluxo magnético. Então, não. A corrente elétrica aparece porque varia o fluxo magnético na espira. A corrente elétrica aparece porque varia o fluxo magnético na espira. Correto, lembra? Se não houver fluxo magnético, se não houver essa variação, não vai gerar corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica independe da rapidez que a espira é gerada? Não, né? Então a resposta vai ser 2, tudo bem? Letra B, o segundo. Então, vamos agora discutir os transformadores. Também a gente escuta bastante. Eu, quando penso em transformador, eu penso logo naquelas caixas metálicas que ficam geralmente nos postes. Qual é a função do transformador? O transformador ele é um dispositivo capaz de aumentar ou diminuir a diferença de potencial alternada dentre os pontos de um circuito. Qual a sua utilidade? Bom, basicamente, o transformador ele pode aumentar ou diminuir essa voltagem, essa energia elétrica que chega, por exemplo, das nossas casas chega nos nossos aparelhos, como televisão, como torradeira ou qualquer outro tipo de dispositivo elétrico. E o que isso vai dizer? Primeira coisa, a potência não vai se alterar. Então a potência a gente pode dizer que ela vai permanecer constante. 2. Quando ele fala em núcleo, o transformador possui um núcleo. Vocês estão vendo esse quadrado cinza aí na imagem? Isso ele vai chamar de núcleo. É uma haste, geralmente metálica ou de algum material condutor, que quando a corrente passar por um desses filamentos, desses fios enrolados, vai gerar o que a gente estudou? Um campo magnético. Corrente elétrica vai gerar um campo magnético, assim como o campo magnético pode gerar corrente elétrica. Então, a partir dessa corrente, vai criar um campo magnético. E para não ter nada, vamos dizer assim, perdido para o ambiente, esse campo magnético ele não vai se dispersar, ele vai tender a percorrer por essa haste metálica, por esse núcleo. Tudo bem? Número de espiras N1 e N2. Por quê? No transformador, nós de um lado vamos ter sempre espiras maiores do que outras. Se vocês repararem, no lado esquerdo tem espiras menores e no lado direito tem mais quantidade de espiras, vou dizer assim. E o que isso quer dizer? Significa que um lado a gente vai sempre chamar de primária e o segundo vai ser secundária. Novamente, sempre vamos ter V1 e V2, a voltagem de um e a voltagem do outro. Lembra que eu falei? O transformador ele vai sempre alterar essa voltagem e nunca a potência. A potência se mantém, mas a voltagem e a corrente vão sim se alterar. E a corrente representada por I1 e I2. Então vamos lá. Os transformadores, se a gente pensar matematicamente, a gente vai ter a seguinte expressão. V1 sobre V2 vai ser igual a N1 sobre N2. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quanto mais números de espiras, quanto mais filamentos a gente tiver enrolado, maior vai ser a nossa voltagem. Então, se eu tenho uma alta voltagem, vamos supor 110 volts, e eu quero transformar isso por uma voltagem menor, por exemplo, para algum equipamento da minha casa, eu utilizo um transformador justamente para diminuir essa voltagem sem modificar a minha potência. Tranquilo? Sendo que, sabendo que as potências em um transformador aparecem iguais, pela relação, vocês já viram em outras aulas essa relação. U é igual a RI, ou então V é igual a RI. Então a gente vai ter o seguinte, por isso, se a gente afirmou que a potência inicial vai ser igual à potência final, então olha aqui comigo, P1 é igual a P2. Só que vocês lembram daquela fórmula? Potência é igual a I vezes U, ou então potência é igual a V vezes I. Não faz diferença. Então,
se a potência 1 vai ser U vezes I e a potência 2 vai ser igual a U vezes I, então a gente chega na relação que V1 sobre V2 vai ser igual a N1 sobre N2, e isso vai ser igual a I2 sobre I1. Lembra que eu falei que a potência ela vai sempre se manter igual, só que o que vai alterar vai ser a voltagem e vai ser a corrente? Exatamente isso. Então, se a gente reparar, olha essa expressão aqui. Vocês estão vendo que o V1, N1 e o I ele se torna o 2. Será que tem algum erro aqui ou faz sentido? Vamos pensar? É o seguinte, quanto mais números de espiras, mais quantidade de filamentos a gente está enrolando, significa que a nossa voltagem vai aumentar. Então, dá uma olhadinha nessa fórmula aqui da potência. Potência é igual a U vezes I, certo? Eles são inversamente proporcionais. Se eu aumento muito o meu U, automaticamente eu tenho que diminuir muito o meu I. Por que isso? Porque, lembra, se a potência permanece igual, o meu U e o meu I, eles vão sempre se alternar. Vamos imaginar. Imaginemos que a potência vale 10 watts. O que isso significa? Significa que a minha voltagem é 5 volts e o meu I vale 2 amperes. E se eu aumentar o meu I até 5, automaticamente o meu U ou o meu V, que é a voltagem, vai diminuir para quanto? Para 2, porque eles são inversamente proporcionais. Enquanto um aumenta, o outro tem que diminuir. Então, por isso essa relação. Então, vamos pensar aqui agora no problema. Considere um circuito elétrico composto por um transformador ideal e um resistor, como mostra a figura a seguir. Lembrando, vamos observar. Quem é a voltagem de um? 120 volts. Qual é o número de espiras da primária? Lembra? O primeiro conjunto de espiras. Na primária, possui 100 espiras. Na segunda, 300 espiras. Significa que a secundária vai possuir mais espiras do que a primeira. Beleza? Então pensa comigo. Se a gente viu que V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, quanto maior for o meu número de espiras, maior será a minha voltagem, certo? Então, por mais que o problema não tenha fornecido, a gente sabe que o V2 tem que ser maior do que 120, tem que ser maior do que o V1, tranquilo? Vamos lá. O número de espiras eu já falei, e tem um fato interessante. Ele fala que possui um resistor. Resistor é representado por esse símbolo. E ele possui 200 ohms, ok? O enrolamento primário do transformador possui 100 espiras, conforme a gente tinha comentado. E o secundário possui 300 espiras. Qual é aproximadamente o valor RMS da intensidade da corrente que atravessa o resistor? Ou seja, ele quer saber basicamente qual é o nosso valor do I, qual é o valor da corrente. Tranquilo? Então isso agora a gente vai ver já já. Bom, seguindo o que nós vimos no slide anterior, a gente tem duas relações matemáticas, tanto essa como essa segunda. Então agora nós iremos resolver a questão do último slide. Considere um circuito elétrico composto por um transformador ideal e um resistor, como mostra a figura a seguir. Vamos anotar aqui alguns dados que ele nos fornece. Primeira coisa, o V1 ele fornece, que ele fala 120 volts. Outro ponto, ele fala que o N1 possui 100 espiras. E ele vai falar que o N2 terá 300 espiras. Então, vamos lá. O enrolamento primário do transformador possui 100 espiras e o secundário possui 300 espiras. Qual é aproximadamente o valor RMS da intensidade da corrente?
que atravessa o resistor. Então, ele quer saber o I2, que vai ser o I secundário. Então, agora a gente irá resolver. Tudo bem, vamos lá. Então, pela primeira relação, teremos que V1 sobre V2 será igual a N1 sobre N2. Então, o V1 a gente possui 120 sobre V2 será igual a quem? 100 sobre, quem é N2? 300 espiras. Então, simplificando esses dois caras por 100, então a gente vai ter o seguinte: 3 vezes 120 vai ser igual a V2 vezes 1. Isso porque a gente fez a multiplicação cruzada. Então, vamos obter 360 vai ser igual a V2. Então, esse vai ser o nosso valor final de V2. Lembrando, 360 o quê? Volts. Dá pausa aí. Então, eu agora descobri o meu valor do V2. E a pergunta faz o seguinte: qual é aproximadamente o valor da intensidade da corrente que atravessa o resistor? Se atravessa, eu já estou querendo saber a minha corrente da parte secundária. Então, lembra essa relação que vocês provavelmente já viram em aulas anteriores? U é igual a RI, onde U, ou também podendo ser chamado de V, é a voltagem que o problema nos fornece. A voltagem nós acabamos de descobrir. Será 360 volts. A resistência o problema nos forneceu, 200 ohms. E o I é a corrente que a gente quer descobrir. Simplificando esses dois termos, eu vou ter 36 dividido. Se esse cara, 20, está multiplicando o I, quando eu jogo para o outro lado, ele passa dividindo. Essa divisão vai me dar o quê? 1,8 ampere. Essa é a corrente final dessa questão.